Palinha, e como você vê a diferença, não só técnica, mas existe uma diferença física, existe diferença tática das equipes, por exemplo, da segunda divisão do Rio para as da primeira? Ou Cara, não tem? Eu acho que existe sim. Primeiro aquilo que eu te falei, primeiro em termos de estrutura, né? Porque hoje o jogador, ele tem muito desgaste físico. Pô, Palinha, mas sempre teve. Mas hoje está se exigindo mais, por quê? Porque dependendo do modelo de jogo teu, tu trabalha com uma intensidade maior, uma intensidade menor. Tu é um time que espera mais, tu joga por uma bola, né? Mas eu tenho esse grande problema porque eu jogo com intensidade lá em cima. Não o tempo todo, mas eu fraciono muito. Mas se eu puder ficar lá em cima, para tirar o espaço, jogar no campo adversário, para não deixar a construção acontecer, com bem estruturado defensivamente, com um bloco mais alto. E isso tu precisa do quê? Que a gente chama de suplemento. Tu precisa de um lugar de um bom descanso, tu precisa de uma atenção maior. E uma coisa que eu trabalho muito hoje dentro da minha realidade é a parte psicológica do jogador. Eu tento, dentro do possível, porque o clube muitas vezes não tem condições, e quando tu chega nesse estágio da Série A, principalmente do Carioca, tu vê que se tu conseguir ter uma psicóloga esportiva dentro do processo, do projeto em si, eu acho que ele vai te ajudar muito. Porque o jogador precisa muito disso, o jogador precisa de uma conversa. Uma conversa vale muito mais que um treinamento. Uma conversa aquilo que eu falo, que eu te falei de 15 minutos de treinamento para te fazer os acertos, e tu tem 15 minutos para te tentar uma conversa com a psicóloga, em grande grupo ou até individualmente, direcionando cada jogador, cara, isso é muito grande. Eu acho que essa é a grande diferença. O jogador está preparado para isso. O jogador está preparado para um Maracanã, jogar contra o Flamengo, que hoje é a sensação, com 30, 40 ou 50 mil pessoas, como tu está também adaptado a jogar num estágio com 2, 3 mil pessoas. Então, eu acho que isso aí precisa muito, o quê? A parte de concentração, a parte psicológica, a tomada de decisão, que é muito importante. Eu trabalho muito isso com alguns pequenos jogos que eu tenho, que aí são coisas minhas que eu acho que funciona. Então, isso eu acho que essa é a grande diferença, Pedro. Eu acho que para mim isso aí leva com que ou tu te iguale, né? Pelo menos nisso, porque aí a parte técnica aí já muda, porque depende da parte, principalmente a parte financeira dos clubes, né? Não, sem dúvida. Quanto mais dinheiro você tem, melhor o nível de jogadores, naturalmente. E na competição que você acabou de disputar agora, o Carioca da A2, como é que estava o nível da competição? Todas as equipes num nível próximo, tinha uma certa diferença entre as equipes que chegaram nas fases finais e as equipes que ficaram lá embaixo? Como é que é a diferença técnica e o quanto essa diferença vira resultado? O quanto, pô, às vezes você pega uma equipe que é mais fraca, mas ainda assim ela consegue fazer um jogo competitivo. Existe essa diferença? Estava equilibrado? Como é que foi a competição? Olha, é a primeira vez que eu disputo A2. Sim. Muito equilibrado, muito equilibrado. Eu acho que até o próprio Volta Redonda, como eu falei, foi o único time que ganhou deles foi nós. De 4 partidas, eles ganharam só uma e ganharam que valia. E temos aí, começa a chegar aquilo que eu estava te falando anteriormente. Mas o restante das equipes muito parelho, muito competitivo. O próprio Angra dos Reis que caiu, uma equipe que se igualava muito, né? Jogadores também de qualidade, meninos, muita mescla, né? Que nem a minha equipe. Então, cara, muito bem disputado dentro de campo. Dentro de campo que era o resultado mesmo, sabe? Dizer assim, mas foi 4-1, tá, pô, mas era detalhe. Eram muitos detalhes que definiam. Aí que a gente chega, uma experiência, uma condição melhor, né? Então, mas a princípio eu acho que, pô, cara, foi uma competição gostosa. Foi uma competição onde todos os jogos eram decisivos. Todos os jogos tu sentia que tu disse assim, pô, eu vou para um grande jogo, sabe? Sim. Essa é a minha opinião. Então, não teve nada de diferente. O Volta Redonda, como eu te falei, ele ganhou de todo mundo, empatou com o Cabo Friense e perdeu para nós, depois perdeu de novo, depois teve 2 empates. Então, pode ver que foi um nível bem... Porque também, né? Os campos também igualaram muito. Né? Sim. Os campos igualaram muito. Poucos campos bons, não tinha todos. Médio, né? Os campos médios fora do Volta Redonda, do Dark Sul, fantástico. Sim. Eu não tive a oportunidade de jogar lá contra o Sampaio Corrêa, mas pelo que eu via nas imagens, bom também. Mas ainda falta esse detalhezinho. A questão de campo... Bem melhor.
Imagino. Questão de campo realmente influencia muito no jogo também, no tipo de jogo que vai ser praticado.